Mas o que eu posso fazer que eu só gosto da boemia. Essa noite pra mim dia, mas posso mudar. Mas como isso é questão de integridade, isso nem tenho muito nem por ficar de cantor de fio zoado. Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei que preciso sair pra me libertar. Seja com quem for, a minha vida é cantar. Cada vez lugar, seja sozinho à noite. O resto eu vejo depois. O resto eu vejo depois. Talvez, pode ser que uma vida feliz possa trocar no rolê. É isso, deixa comigo, é só seguir o sentido e despertar no libido. Colar nos picos floridos. Mas não relaxa, fala, né assim, para mim tem que ter valor. Não é só chegar e avisar, nem forjar, nem fingir que nem dá pra sentir amor. Ó a fita, ela negocia, mas em mim acredita. Não convidou a minha que pra mim foi uma zica. Tava tudo claro, mas a cena complica. E a sala cherry, mas que pena, já era, já era, já era. Não vejo mais aquela tão bela e singela. Porque se eu fosse uma coisa, ela é a própria te amo. Se passou pela favela, é porque alguém me falou. Então já que me deixou por aqui, aprendi a viver um pouco sozinho. E o que eu posso fazer que eu só gosto da boemia. Essa noite pra mim é dia, mas posso mudar. Mas como isso é questão de tempo, então isso nem tenho muito, nem curto ficar de cantor de fio zoado. Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei que preciso sair pra me libertar. Seja com quem for, a minha vida é cantar. Cada mesmo lugar, seja sozinho à noite. O resto eu vejo depois. A minha vida é cantar. Cada mesmo lugar, seja sozinho à noite. O resto eu vejo depois. Sem nada. Então, é que ele tá falando pra você, aquela bala lá veio de lá, ó. Mas nós tava lá embaixo ali, ó. Tipo, onde tá aquelas pessoas lá em cima lá, ó. Não sei se dá pra dar um zoom aí. Tipo, lá atrás tem um... Acaba a rua, começa outra rua de asfalto. Tipo, tinha uns caras onde estavam aquelas meninas ali, aquelas criancinhas. Armado, e tinha outros lá do outro lado, trocando tiro. Aí o tiro que veio de lá era outra janela, que era tipo veneziana, de madeira. Aí furou a veneziana, que era tipo madeira forte de peroba, o vidro e a parede. Aí catou tipo um pouquinho acima daquele calendário, assim. Deixa eu ver, tipo, tem até o relevo aqui da gambiarra. Não sei, acho que não tá mais perceptível assim no começo tava. Não tá. Aí se eu tivesse em pé, bem na minha cabeça. Era louco. O que você acha, bicho? Qual que é um mundo ideal pra você? Um mundo ideal? Ah, acho que é muito difícil eu ter uma visão de mundo ideal, tá ligado? Mas eu acho que eu tenho uma visão de coisas que... simples, que pode mudar muita coisa, tá ligado? É que eu tava falando pros caras ontem, tipo, o modelo de sistema que a gente tem, não tem espaço pra todo mundo, tá ligado? Esse lance de indústria, esse lance industrial aí, não tem espaço pra todo mundo. Agora tá começando a ser, não, vai passar a ser pós-industrial, tá ligado? Tipo, esse lance de criação, de tecnologia, de um computador vai ter mais velocidade, vai conseguir processar mais coisas, arquivar mais coisas, e vai estar ligado em máquinas que vão estar fazendo a nossa função. E quem se dedicou ao trabalho a vida inteira vai ficar perdido, tá ligado? Porque, tipo, meio que... Eu vi até num livro essa ideia, mas é legal. Meio que, tipo, o futuro pertence a quem se libertar da ideia do trabalho como obrigação, tá ligado? Porque, tipo...
E é uma coisa quente assim mesmo. Você dedica 8, 9 horas. Vai, são 12 horas, porque é 2 pra chegar até o trampo, 2 pra voltar ao trânsito. Mata maior tempo da vida. E você dedica a sua vida, os seus... Você deixa de pensar, assim, até em alguns momentos. Pode falar, mãe. Não, o Daniel foi lá no campo de futebol. Não, ele tá lá na praça. Pra onde? Na praça. É que parece que a Viviane tá com dilatação, sei lá. É, será que ela vai ganhar hoje? Ele tá lá na pracinha, lá. Então, aí voltando... Onde eu parei mesmo? Então, e toma muito tempo, cara, e você perde um tempo precioso. E como esse sistema não tem espaço pra todo mundo, eu acho que tinha que rolar uns projetos tipo de... Senta aí, mano. Senta aí. Tinha que rolar uns projetos com os princípios que Educácio não trabalha, tá ligado? O que você pode fazer no tempo livre? O que você vai fazer? Tá ligado? Você pode começar a se projetar, tipo, a ter virtude, a começar a criar coisas que sejam construtivas, tá ligado? Porque tem pessoas que não sabem administrar isso. Juana, pra fora. Vai. Pra fora. Vai. Tem pessoas que não sabem administrar isso, tá ligado? Acaba caindo no crime, tá ligado? Acaba fazendo coisas... Se perde, tá ligado? Entra em depressão. Tinha um camarada meu que ele tava sem trampo e ele, tipo, não tinha o que fazer, não sabia o que fazer. Tipo, não tinha uma desenvoltura pra desenvolver uma música ou para escrever um poema, pra desenhar. O moleque começou a entrar na depressão, o cabelo dele começou a cair, tá ligado? Aí depois ele começou a tratar disso, aí depois arrumou um trampo, agora a estima aumentou mais. Porque tem esse lance também de você ter e não ter, né, mano, na sociedade. É o turbocapitalismo acabando com a galera, tipo, você tem... Tipo, aqui na Quebrada mesmo, um exemplo, os caras que dominam, que tem a atenção das mulheres, que todo mundo respeita quem é, que faz parte do crime, que tem uma moto muito louca e tem um tênis muito louco. E às vezes o cara não tem nenhum trampo e não tem como possuir essas coisas, às vezes ele fica naquela correria pra possuir isso. Eu já não me apego tanto a essas coisas assim, tá ligado? De material, assim. Acho que tem uma coisa bem maior do que isso, tá ligado? Mas tem pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu. Então acho que tinha que ter um cuidado, uma atenção pra essas pessoas também, tá ligado? Por que você acha que você conseguiu sair fora desse crime? Eu consegui sair, velho, por causa de arte. A arte liberta pra caralho, assim, tipo... Vários amigos meus que são criminosos, alguns estão presos, alguns saíram. O Massal, que canta comigo, que tem as tranças enraizadas, que tava lá. Ele era afundado no crime, traficava, usava muita droga. E a gente meio que ia sequestrar ele na biqueira, velho. Colava lá, tem show hoje, mano, você tem que colar. Mas era aquele maluco chato, tá ligado? E graças a Deus conseguimos tirar ele. Hoje ele nem fuma maconha, ele fuma, tá ligado? Beber também nem bebe. Tipo, meio que se libertou. Hoje em dia ele tem outro conceito de mundo, assim. E... Tipo... Liberta mesmo, não tem ideia, cara. Eu comecei a me envolver, com 11 anos, assim, cantando música do Racionais, assim, porque eu era preto e na escola tinha aquelas piadinhas de negro e tal, a estima era meio baixa. E eles veio com as ideias falando de negro, que você tem que ir pra cima, que você tem que conquistar. E eu comecei a me identificar com aquilo até então. Mas eu sempre ouvi música desde pivete, Michael Jackson, James Brown, esses baratos. Na casa dos meus parentes rolava festa, era isso. Os caras chamavam de balanço, né? Todo mundo dançando igual e tal. Aí eu tenho essas influências também. E aí, o que aconteceu? Foi passando e eu fui me encontrando cada vez mais. Depois que eu tive aquela sensação ali de estar no palco ali, velho, já era, parece que eu me libertei. Eu me senti vivo naquele momento, eu falei, é isso. Eu não tinha... Na escola eu era rebelde, tá ligado? É que nem fala numa rima que nós estávamos fazendo ontem, que é do Brown, inclusive, do Racionais. Nessa época eu tinha esse pensamento, que fala um trecho que fala assim... Você ser preto é assim, ir pra escola pra quê? Se meu instinto é ruim, eu não consigo aprender. E nessa época eu tinha isso, tá ligado? Eu sentia que faltava alguma coisa, tá ligado? Eu não concordava também... Eu não tinha essa consciência na época, mas eu não concordava... Eu sentia falta no ensino, era muito mecânico as coisas, tá ligado? Não tinha liberdade, eu não tinha uma liberdade. E tendo essa semana cultural, essas festas de final de semana na escola, assim, que eu tive a liberdade, que eu tive espaço, sentia a liberdade mesmo. Aí eu cantando, transmitia energia, a energia vinha e eu ficava forte por um bom tempo. E conseguia, às vezes eu passava de ano, não pelas matérias no ano, mas com essas semanas culturais. Eu apresentava desenho, apresentava músicas, não minhas. Eu comecei a escrever só em 99 mesmo, mas 11, 12, 14 anos assim, eu já
já era envolvido com a música. Aí em 99 eu comecei a esse lance de expor as minhas próprias ideias, assim. Você nunca cansou? Nunca sentiu raiva? Não funciona isso? Nunca. Mano, pior que já, mas só que rola aquele lance. Mano, depois que o cara tomar conta de você, rola aquela fita. Meu, se eu parar de fazer isso, eu vou fazer o quê? Tá ligado? Com o que eu vou me enquadrar, sendo que nada me completa? Eu já tive em trampo que, puta, me sentia tão mal, tá ligado? Tipo, em vários baratinhos assim, mano, eu me sentia. Eu me sinto bem mais eu. Tipo, meu lado dominante. Eu sou o Rael, mas meu nome artístico é Rael da Rima. Meu lado dominante é a rima, é a música. Tava assim já, não esquenta a cabeça, aqui é tudo maior. Tipo, meu lado dominante é a rima. E tipo, que nem eu falei pra você, mano, eu já deixei de fazer várias coisas por causa disso. Sou meio teimoso. Eu acho que se você acredita, se você gosta, tá ligado? Você tem talento, vai pra cima. Vai ter várias portas fechadas, mas uma hora uma vai abrir, não é possível, tá ligado? Mas você também tem que ter uma visão do que você tá fazendo. Que tem pessoas que tá fazendo alguma coisa que às vezes... Não que eu tô falando que o que eu faço é legal. Mas tem pessoas que não fazem um barato que vai atingir um público ou vai conquistar alguém, mas vai insistindo naquilo. Às vezes não rola. Você tem que se concentrar, você tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Tem que ter um equilíbrio pra você saber o que você tá fazendo. O rap me trouxe... A música, o rap me trouxe várias coisas, tá ligado? Eu reconquistei muita coisa, assim, aqui na área aqui mesmo. Teve uma festa, não lembro que época foi. Teve uma festa e os caras fizeram a festa, era tudo amigo. Os caras foram fazer uma festa e roubou uma pizzaria. Até então eu não sabia, eu tava trabalhando numa transportadora era lá no Morumbi. Aí eu cheguei, tava mó frio e eu, a fim de fazer um rolê, os caras falaram, vai ter uma festa aqui. Eu falei, demorou, mas nem sabia que era fruto de roubo a festa. Eu falei, demorou. Aí eu tava naquele bar que tem aqui em frente de casa e tinha um cara que chamava ele de pai, né, mano? O cara era, tipo, a gente era parecido, na época que eu era careca, assim, eu era parecido com ele. Nessa época eu já tava com cabelo grande de novo. Aí ele falou assim, mano, vamos tomar uma nós dois ali, mano, eu nunca tomamos uma junto. Eu falei, demorou, é agora. Aí nós colamos num bar mais pra baixo, aí juntou ele, o irmão dele e o Erimar. O Erimar é aquele que tava aqui comigo, que tá lá em cima jogando isso. Aí, ideia vai, ideia vem, numa maior sintonia, assim, nós, assim. Aí, uma semana atrás, tinha rolado uma laje do irmão desse cara que chamava de pai. Ele falou, por que você não colou? Eu falei, mano, tô numa corda, não deu, tal. Mas eu falei assim, não, ainda dá tempo ainda, que vocês vão fazer o que hoje? Os caras não vão fazer nada. Eu falei, então, tem uma festa pra nós colar ali. Aí ele, mas não pega nada? Eu falei, não pega nada, tal. Aí... Os caras colaram, aí eu deixei eles colaram na festa, eu deixei eles na festa, eu fui dar um toque no dono da casa, que tava fumando uma laje lá perto, eu falei, mano, a festa tá lá, a casa é sua, e aí, tá ligado? Não posso ficar tomando conta de ninguém, tal. Aí firmeza, nós tá lá, ideia vai, ideia vem, tal. Aí eu me envolvi com a mina, aí eu fui pra casa da frente da festa, aqui na rua, isso aí mesmo. Minha mãe, na hora que saiu, ela falou assim, não vai, eu falei assim, não, mãe, aqui na rua não pega nada, ela, tá bom então, se cuida. Aí eu tô num rolê com a mina, tal, pá. O maluco emprestou a casa, tava com ela lá. Aí eu saí, né, mano? Deixei a mina lá, fui até na frente assim, só pra ver que tava pegando. Aí os caras numa discussão assim. E tinha um cara desses que tava na festa, que ele era um Forrest Gump, assim, mentiroso pra caralho. Ele bancava de ser criminoso, mas não era porra nenhuma, tá ligado? Ele até mandava, lá em casa tem metralhadora, tem não sei o que e tal. Mas vamos lá ver então ele. Não, minha mãe tá na sala, tá ligado? Umas ideias nada a ver. Aí, o que acontece? Agora o lado negativo das ideias. As pessoas que roubaram a festa, um era meu primo e outro era um cara lá do Grajaú, um bairro aqui próximo, já tinha matado mais de 30 pessoas, cara. Psicopata mesmo, assim. E tinha esse vacilão aí. Mas esse vacilão até então conhecia todo mundo no bairro, conhecia esses dois irmãos. E na hora que eu saí, eu dei de cara com a discussão entre esses dois irmãos que eu chamei pra festa, o meu primo, esse psicopata e esse vacilão aí. Aí eu chamei esse vacilão, falei, o que tá pegando? A chave do portão não tava comigo. O cara emprestou, fechou e foi pra festa, tá ligado? Aí o cara colou, mas aí ele tava tentando apartar a discussão. E eu lá de fora, não sei o que lá. Aí eu falei pro vacilão, o que tá pegando aí, mano? Ele falou que tá pegando esse aqui. Aí mostrou o revólver pra mim. Eu falei, você tá doido? Não sei o que lá, não sei o que lá. Aí na discussão, os dois irmãos eram uns caras zoeiros, mas era muito sangue bom, trabalhador, tá ligado? Todo mundo aqui na quebrada considerava eles.